Olá, querido irmão, querida irmã. No nosso canal nós já temos o programa O Pão da Palavra, que é a homilia dominical, uma leitura espiritual do Evangelho. Mas agora vou abrir um novo quadro, que é o Pão da Oração, convidando a você a rezar também as orações que a igreja rezará nesta Santa Missa. Elas também são fruto de espiritualidade e nos fazem viver de forma mais aprofundada o mistério da nossa fé. Veremos que, por exemplo, a primeira oração da igreja e o prefácio que a igreja recomenda nesse dia, tanto quanto a última oração da Santa Missa desse dia, nos convida a manter o nosso foco no encontro definitivo com Cristo que nos vem e nos ensinam a como estar preparados para esse encontro definitivo. Vamos aprender? Pois muito bem, se você está passando aqui no canal pela primeira vez, deixe o seu like, faça a sua inscrição, teça o seu comentário. Se você gosta desse conteúdo, compartilhe com as outras pessoas para que mais pessoas possam aprender mais sobre a Palavra de Deus. Então veja aqui o que diz a primeira oração desta Santa Missa do primeiro domingo do Advento. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de acorrer com boas obras ao encontro do vosso Cristo que vem, para que, colocados à sua direita, mereçam possuir o reino celeste, por Cristo nosso Senhor. Então veja bem, às vezes, pessoas que não são de nossa fé nos acusam de que não há Bíblia na nossa liturgia. Elas estão absolutamente enganadas. Ora, um bom leitor da Bíblia sabe que essa primeira oração da coleta, ou seja, da missa do primeiro domingo do tempo do Advento, está inspirada em Mateus capítulo 25, versículo 31. Por quê? Veja só. Diz, nós devemos acorrer com boas obras ao encontro com Cristo que vem. Cristo está vindo ao nosso encontro e devemos encontrá-lo com boas obras. Que boas obras são essas? O texto continua. Para que, colocados à sua direita, a gente entre no céu. Ora, lá em Mateus capítulo 25, versículo 31, fala que todos aqueles que socorreram os pobres, deram de comer, deram de beber, protegeram-nos do frio, cuidaram dos doentes, visitaram os presos e acolheram aqueles que não tinham casa, no dia do juízo são colocados à direita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as boas obras... E olha só, o primeiro domingo do Advento já nos coloca de cara que as boas obras que nós devemos praticar para estar preparados para o encontro definitivo com Cristo são as obras de misericórdia, é a caridade praticada de modo efetivo aos pobres e necessitados. Já coloca-se de cara como que nós devemos estar preparados para o encontro definitivo com Cristo, praticando as obras de misericórdia. Depois, veja bem, nós temos a oração sobre as oferendas, a oração sobre as oferendas, que diz assim: aceitai, Senhor, os dons que vos oferecemos dentre os bens que nos destes, e os santos mistérios que nos dais celebrar no tempo, se convertam para nós em prêmio da redenção eterna, por Cristo nosso Senhor. Qual o mistério que nós estamos celebrando no Advento? O Advento nos coloca diante de dois mistérios. O mistério, em primeiro lugar, da segunda vinda de Jesus. Ou seja, nós aguardamos ansiosamente a segunda vinda de Jesus, vinda essa que se dará no fim da história da humanidade, para salvar a humanidade e colocá-la na eternidade de Deus. Não só a humanidade, mas toda a criação. Ou seja, o Advento nos recorda que nós estamos em Advento. A qualquer momento pode se dar o nosso encontro definitivo com Cristo. E o segundo mistério que o Advento nos prepara, nos insere, é o mistério da primeira vinda de Cristo, ou seja, o mistério do seu Natal. Porque vai nos colocar dentro daquela expectativa messiânica de Israel, que aguardava a chegada do seu rei, a chegada do Salvador, e nós já sabemos que esse Salvador já veio, que é Jesus. Então, o Advento nos recorda que estamos em Advento, porque aguardamos a segunda vinda de Jesus,
mas ao mesmo tempo nos prepara liturgicamente para a celebração do mistério da encarnação, o mistério do Filho de Deus que se fez carne para poder nos salvar. Depois, veja só, a oração pós-comunhão diz assim: fazei frutificar em nós, Senhor, a participação nos vossos mistérios. Eles nos levem a amar desde agora os bens do céu e, caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Então, veja só, tem a ver com o evangelho desse dia, porque o evangelho desse dia, lá, o evangelho de Lucas, vai dizer lá no final que a bebedeira, a gula, as preocupações da vida, que são coisas desse mundo, podem nos atrapalhar a viver a expectativa do encontro definitivo com Cristo. Pode nos tornar insensíveis. Então nós vivemos entre as coisas que passam, mas nós temos uma moradia no mundo que não passa, que é o mundo de Deus. Né? Então, que as coisas deste mundo não nos atrapalhem a amar aquilo que é eterno, aquilo que é divino, aquilo que não passa, aquilo que é de Deus. Né? Ou seja, enquanto nós estivermos neste mundo que passa, devemos nos preparar para a realidade eterna que não passa. E por fim, o prefácio deste dia, que é o prefácio do primeiro domingo do Advento, o prefácio 1. Veja só o que diz. Nos insere direitinho dentro do mistério do Advento que nós estamos celebrando. Veja só. Revestido da nossa fragilidade, Cristo veio pela primeira vez, para realizar seu eterno plano de amor e nos abrir o caminho da salvação. Então Jesus veio a primeira vez para nos ensinar como que nós devemos viver a fim de já experimentar a vida de Deus entre nós e sermos reconciliados com Deus, já sermos salvos. Mas ele, revestido de sua glória, virá uma segunda vez para nos conceder em plenitude os dons prometidos que hoje vigilantes esperamos. Então, se ele veio a primeira vez para nos ensinar o caminho, ele vai voltar uma segunda vez para cobrar de todos nós o caminho que ele ensinou. Né? Então, às vezes, as pessoas focam que o tempo do Advento é para preparar somente para o Natal. Não. O tempo do Advento é um tempo, uma palavra difícil, escatológico, ou seja, nos insere dentro do mistério do fim dos tempos. Nos ensina que nós estamos vigilantes, esperando a segunda vinda de Jesus. De uma forma sóbria, de uma forma ética, de uma forma esperançosa, de uma forma vigilante, não fanática, não amedrontadora, como várias igrejas e pregadores por aí fazem, utilizando a segunda vinda de Jesus para meter medo nas pessoas e encher as igrejas e encherem-se de dinheiro. Não. Mas saber que Cristo vem para instaurar um mundo novo nos motiva a fazer o quê? A trabalhar para que esse mundo novo já aconteça desde já. É a melhor maneira de aguardar o encontro definitivo com Jesus. Então, que este pão da oração, que você rezar também os textos da liturgia desse dia, te inspire a estar preparado para o encontro definitivo com Jesus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. E até o próximo pão da oração, se Deus quiser. Tchau, tchau.